Boa noite, queridos. O tema de hoje é a fé da tua mãe. De quem que nós estamos falando? Estamos falando de Eunice e da avó Lloyd, mãe de Timóteo, pastor de Éfeso, menino que foi chamado por Paulo para acompanhá-lo em suas viagens missionárias, tal a reputação positiva que ele tinha na cidade onde ele morava, que era a cidade de Listra, e até numa cidade vizinha, a cidade de Icônio. Então Timóteo é aquele jovem que assume uma igreja grande e vai pastorear com uma responsabilidade muito grande para liderar pessoas já mais velhas, e Paulo vai orientá-lo de como lidar com os mais velhos, com as mulheres mais velhas, com os jovens. É interessante como Paulo cuida de Timóteo como se fosse um filho. Então nós vamos falar hoje sobre a mãe de Timóteo, sobre a avó de Timóteo, porque o texto, a Bíblia fala, olha a Viviane aí, ó, Francisco Bueno, meu amigo, Lauro, todo mundo chegando, ótimo, Deus abençoe a todos vocês. Se vocês quiserem acompanhar o texto bíblico, está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e 5, né? Eu tenho várias coisas, né, que eu estou muito feliz hoje. Eu voltei do Nordeste, passei uma semana lá na cidade de Açu. Eu era pastor em Natal e acompanhei a igreja lá de Açu, e agora eu voltei para o Rio Grande do Norte, conversei com várias pessoas, fiz contato com várias pessoas daquela época, e foi uma bênção muito grande, né, ficar ali ensinando durante uma semana na cidade de Açu, no coração do estado do Rio Grande do Norte. Foi uma experiência fantástica, gostei muito, muito emocionante, e eu volto para o Brasil. Outra coisa, volto aqui para Casa Branca. Outra coisa importante que aconteceu hoje foi a eleição do Papa, do novo Papa, né, Leão XIV, que é um Papa americano. Então a Igreja Católica agora já tem o seu substituto, né, para o Papa Francisco, e então é uma coisa boa para os católicos, porque a Igreja Católica é hoje, vamos dizer, a igreja cristã maior que nós temos no mundo, e que Deus abençoe essa igreja, né, que Deus abençoe a sua liderança. E também outra coisa muito bacana é porque nós temos o Dia das Mães chegando, então nós vamos ter o nosso Dia das Mães lá na nossa igreja no domingo, isso é muito bacana. E eu falei, vou falar hoje sobre uma fé maravilhosa, uma fé sem fingimento, que foi transferida de geração em geração. A avó para a mãe para o filho Timóteo. E o texto está aqui, ó, em 2 Timóteo, capítulo 1. Eu vou ler o 4 e o 5, mas é na realidade só o 5. Diz assim: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por te ver, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Olha que bonito, a fé sem fingimento. Olha a Nalva aí lá de Natal. Nalva, Deus te abençoe, viu? Grande abraço para você. Tô vendo o Cristiano aqui também, Deus abençoe. É muito bom a gente manter essa comunhão, viu, Nalva? Você falou, pastor, se eu vier aqui para Natal, mas Natal fica tão longe de onde eu fui, que não teria a menor condição. O nosso trabalho é um trabalho muito intenso. A gente chega, prepara, instala todo o equipamento, e aí é uma aula atrás da outra, sem brecha. Terminamos a 1h da tarde no domingo, e eu já entrei no carro para voltar para Casa Branca, aqui para o estado de São Paulo, através de Fortaleza. Então era num horário muito difícil, né? Não tinha como ir para Natal, rever os irmãos, seria maravilhoso. Alguns até falaram de ir para Açu, como foi o caso do Zwingli, viu, Nalva? O Zwingli falou, Roberto, eu posso ir no dia tal, e eu mesmo tive que falar para ele, Zwingli, se você vier aqui, eu não vou poder te dar a atenção que você merece, porque eu vou estar muito envolvido
com o nosso treinamento, são 60 pessoas, então ficaria muito difícil, seria uma viagem perdida. Mas vamos tentar ajudar o destino, né, Nalva? Quem sabe eu volto aí para Natal para a gente se reencontrar aí mesmo, né? Eu, a Ana, o Neto, podemos talvez tentar voltar para Natal para passear e ver vocês aí. A fé da tua mãe, esse é o tema de hoje, a fé da tua mãe. Nós vamos então cantar a doxologia, depois nós vamos orar e dar início ao nosso estudo, tá certo? Vamos adorar a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Deus Supremo, Criador, vós anjos e homens, dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dai. Vamos orar pedindo a bênção de Deus para a meditação na sua palavra agora. Estou vendo aqui a minha mãe, a dona Shirley, o João, lá de Vargem, o Fábio, a Claudete, todo mundo chegando. Um abração para vocês aí de Vargem, né? Uma alegria muito grande a nossa igreja. A gente vai se reunir no domingo para celebrar o Dia das Mães. Espero que todo mundo participe, que seja uma noite muito gostosa. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos a tua bênção para a nossa vida nesse instante, que ao abrirmos a tua palavra possamos entender os teus propósitos para a nossa vida, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos proteja deste mundo tenebroso e nos ensine a viver para o teu agrado. Tem misericórdia de nós, é o que te suplicamos nessa hora, no nome de Jesus. Amém. A fé da tua mãe. Quem é essa mãe? Eunice, mãe de Timóteo. Timóteo foi o pastor de Éfeso. Era um discípulo de Paulo, que Paulo chamou para acompanhá-lo em suas viagens missionárias. E ele então leva Timóteo, porque ele disse: Timóteo é um menino tão maravilhoso, com uma fé tão sincera, tão genuína, uma fé sem fingimento. Essa é a definição de Paulo em relação a Timóteo, uma fé autêntica, sem fingimento. E ele fala sobre Timóteo com muito carinho, como se fosse um pai que tinha trazido o Timóteo para o ministério, e ele então coloca Timóteo na cidade de Éfeso, que foi a terceira maior igreja cristã daquela época. A primeira igreja cristã foi a igreja de Jerusalém. Quando o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, que era o dia da colheita, ali naquele instante a igreja surgiu e se transformou numa grande comunidade cristã. Depois, na expansão, o segundo ponto, a segunda cidade, maior cidade cristã, foi Antioquia. E o terceiro foi Éfeso, na Ásia Menor. Então, Éfeso se torna uma grande potência do cristianismo. E quem assumiu essa igreja? Timóteo. Muito bem, aqui está Paulo falando com Timóteo. Paulo escreve 2 cartas da prisão para Timóteo. Fala para ele: não tenha vergonha de mim, das minhas cadeias, participa dos meus sofrimentos, esteja comigo nessa hora de angústia, não se preocupe, estamos unidos na fé. E ele escreve essas 2 cartas para Timóteo, e ele fala: olha, Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade, você precisa apenas ser padrão dos fiéis, ser uma pessoa modelo, que as pessoas olhem para você e vejam que você é uma pessoa séria,
uma pessoa que ama a Deus, que vive na presença de Deus, que tem um comportamento sério, tem uma palavra séria, sim, sim, não, não, um procedimento sério, um amor real, uma fé verdadeira e uma pureza autêntica que Deus merece. Então seja esse exemplo, tenha esse caráter. Agora, como é que ele define Timóteo? Ele diz: Timóteo é alguém que tem uma fé sem fingimento. Olha o que o texto diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Olha, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então estamos falando de uma fé sem fingimento, que passou de geração em geração. Estamos falando de Lóide, a avó, estamos falando da mãe, que é Eunice, e estamos falando do pastor de Éfeso, Timóteo. Uma fé sem fingimento. Como é importante ter uma fé não fingida. O que é uma fé fingida? É uma fé falsa, uma fé dúbia, uma fé mascarada, uma pessoa que tem talvez um procedimento religioso, mas que não tem raiz, não se aprofunda, não é uma vida real ao lado de Deus. É importante que a pessoa cultive uma fé sem fingimento. Isso aí eu vejo aqui em 1 Timóteo, no primeiro capítulo, do versículo 18 até o versículo 20, Paulo fala sobre a fé, e sobre a fé que deve ser cultivada na vida de alguém. Porque o texto fala de fé sem fingimento. O que é uma fé sem fingimento? É uma fé sem máscara, é uma fé verdadeira, autêntica. E essa fé precisa se manifestar na nossa vida. E Paulo diz assim, em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 18 a 20, ele fala sobre o risco da pessoa que tem uma fé falsa e que não mantém um elemento essencial para que a fé seja autêntica e seja válida. Ele chama de manter duas coisas. Fala, as pessoas precisam manter a fé e uma boa consciência, porquanto alguns, tendo negligenciado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então veja, a boa consciência é a base para a minha fé. O que é a boa consciência? A Bíblia fala que a boa consciência é a consciência que se molda, se deixa amoldar pela palavra de Deus. Tem muita gente que fala assim, a minha consciência não me acusa, eu estou com a consciência em paz, eu estou com a consciência tranquila, a minha consciência não me acusa. Mas a nossa consciência ela é muito flexível e ela pode ser influenciada pelas pessoas do mundo. Então o indivíduo faz o quê? O indivíduo começa a viver, ser influenciado pelo mundo, deixa a sua consciência ser manipulada por os valores não bíblicos e ela se amolda a esses valores. Então ela fica tranquila, fica em paz consigo mesma, mas não em paz com Deus. A boa consciência é aquela consciência que está em paz com os valores, com os ensinos da palavra de Deus. Este tem boa consciência. É a pessoa que está vivendo de acordo com o que a Bíblia ensina. Então, essa boa consciência dá sustentação à fé. Por quê? Porque se eu vivo uma vida hipócrita, uma vida falsa, uma fé domingueira, mas no meio da semana vivo que nem uma pessoa mundana, eu vou passar a duvidar da minha fé. A minha fé passa a ser uma fé falsa, porque eu tenho duas caras. Eu sou um hipócrita, eu sou um fariseu. Eu tenho uma vida errada durante a semana e passo aquele verniz de religião para ir para a igreja. Sou aquela pessoa maravilhosa dentro da igreja e
um carrasco, um indivíduo mundano no dia a dia da minha semana. Então, essa pessoa que não cultiva uma boa consciência, uma conduta coerente com a palavra de Deus, não cultiva o entendimento e a prática da palavra na sua vida, ela passa a duvidar da sua fé, porque a sua fé passa a ser uma fé mentirosa, uma fé incoerente, uma fé que não é sincera. Então, o que é que o texto está dizendo? Timóteo, eu me lembro da sua fé não fingida, sua fé sem fingimento, a sua coerência, a sua consistência, a sua permanência no Evangelho, a sua vida de coerência na sua linguagem, né? na sua linguagem, no seu, na sua palavra, no seu procedimento, no seu amor, na sua fé, na sua pureza, você expressa aquela realidade interna do seu coração. Então a fé sem fingimento é importantíssima. E o texto vai falar que essa fé habitou Lóide, que é a avó. Depois, a avó transmitiu essa sinceridade para sua filha Eunice. E Eunice transmitiu essa mesma fé autêntica para Timóteo. Então Paulo se alegra por se lembrar dessa fé maravilhosa que foi transmitida de geração em geração. Por que eu estou trazendo esse texto? Porque fala de duas mães, uma avó e uma mãe que transferiram a sua fé autêntica para a vida do seu filho Timóteo. Nós estamos falando em Dia das Mães, então nada mais justo do que falar sobre a importância da influência materna na fé dos seus filhos, na transmissão da verdade, da fé na vida dos seus filhos, de geração em geração. A Bíblia fala sobre isso, que os pais deveriam se preocupar com a formação religiosa dos seus filhos. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, diz assim, que os pais deveriam falar sobre a lei de Deus para os seus filhos, ao levantar, ao deitar, ao andar pelo caminho, ao se assentar à sua mesa, o tempo todo falando das coisas de Deus, meditando e ensinando as coisas de Deus para os seus filhos. No caso de Lóide, isso aconteceu. No caso de Eunice, isso aconteceu. E Timóteo passa a ser o exemplo de uma fé que se transmite de geração em geração. Isso é maravilhoso. Uma fé especial. Não era uma fé apenas ritualística, uma fé domingueira, uma fé de frequência a reuniões, mas era uma fé de aplicação diária dos ensinos de Deus na sua vida. Timóteo era um homem de Deus e Paulo orienta Timóteo na sua ministração ali na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, como é que ele deveria se comportar. E ele era moço, por isso que Paulo até fala assim, ninguém despreze a tua mocidade, torna-te padrão dos fiéis. Como? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Então, essa é a beleza da história de Timóteo. E eu quero falar isso porque duas mães estão inseridas nesse contexto para transferir para o seu filho Timóteo a mesma fé sem fingimento, uma fé coerente, que mantinha duas coisas, a confiança em Jesus, mas também uma vida coerente, essa consciência boa, essa prática da palavra dava para Timóteo essa coerência, consolidava a sua fé. Uma pessoa que vive na igreja no fim de semana e no mundo no meio da semana, com valores mundanos, essa pessoa muito rapidamente perceberá que a sua fé religiosa, a sua ida à igreja é uma falsidade e ela vem a naufragar na fé, porque a fé precisa dessa coerência. A fé tem que ser uma fé sem fingimento. A palavra fingimento fala sobre hipocrisia, sobre máscara.
E Paulo fala, a sua fé não é assim uma fé hipócrita, não é uma fé incoerente, não é uma fé de máscara, a sua fé é uma fé autêntica. É por isso que Paulo fala sobre isso, sobre fé sem fingimento. Em primeiro lugar, uma fé sincera, não apenas de palavra, mas de coração e de ações. Uma fé consistente que se manifestava no seu comportamento. Uma fé consistente, coerente, uma fé cultivada. Porque tem gente que pensa que a fé é algo sem nenhuma, vamos dizer, sem nenhuma influência, sem nenhuma formação. A fé, na realidade, ela é cultivada, ela é trabalhada, ela é buscada, ela é fruto de um esforço, de uma intenção. A fé, ela é visível quando a pessoa ela tem a intenção de praticar aquilo que ela crê. Quando eu creio em Jesus, eu excluo tudo que não é Jesus. Excluo qualquer coisa que não é coerente com o ensino de Jesus. Eu me apego a Jesus, estou com Jesus. E os valores de Jesus são os meus valores. Tem um livro que diz assim, em teus passos, o que faria Jesus? Como é que Jesus agiria? Como é que Jesus pensaria? Como é que Jesus falaria? Como é que Jesus se comportaria? A fé autêntica é aquela que pratica aquilo que Jesus nos ensina. É muito importante que eu tenha uma fé não só de palavras, mas uma fé de ação. Estou vendo várias pessoas aqui, a Kelmo, Valdeci Ferian, o Menes, pessoas que já passaram aqui na tela, eu não pude falar. Deus abençoe vocês, queridos. Então veja, estamos em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, quando Paulo exalta a fé sem fingimento de Timóteo, a mesma que existiu em Lóide, sua avó, e em Eunice, a sua mãe. Ele fala, certamente essa fé que existiu nelas foi transferida para vocês, para você, Timóteo. Então, a fé, ela é transmitida, a fé, ela é passada de pai para filho, de mãe para filha, para neto. Estou vendo a Sheila aqui, a Sheila Pinheiro. Forte abraço para você, Sheila, lá de Natal também. Fiquei pertinho de você, né? Mas não teve jeito de visitar vocês aí em Natal. Deus abençoe a todos vocês aí de Natal. Amo o Natal, amo a minha igreja, que eu estive lá por tanto tempo. Deus abençoe as suas vidas. Então, uma fé sem fingimento é uma fé sincera, uma fé consistente, uma fé cultivada, como foi a fé de Timóteo. Eu preciso viver dessa forma. Nós temos na Bíblia alguns exemplos de fé. Por exemplo, Abraão, alguém que estava lá em Ur dos Caldeus e ouviu uma voz, entendeu que era a voz de Deus e partiu com toda a sua família, da sua casa, da sua parentela, deixou tudo para trás e caminhou na direção de Deus. Outra pessoa que é chamada de amigo de Deus, Davi, um homem que teve muitos problemas, muitos pecados na sua vida, mas a sua sinceridade o levava a confessar, a assumir a culpa e assim modificar o seu comportamento. Leiam, por exemplo, o Salmo de número 32 e o Salmo de número 51. Ali Davi expõe o seu pecado, as suas falhas, e fala como um rei, que ninguém tinha direito de tocar na vida do rei. Ele, por livre e espontânea vontade, confessa o seu pecado e deixa o pecado. É muito importante ver essa autenticidade na vida de Abraão, na vida de Davi. Outra pessoa muito interessante é aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que vai até Jesus, toca na orla da sua veste e é curada só pela sua sinceridade, buscando Jesus para a sua cura. Aquela mulher Cirofenícia, que tinha uma filha endemoniada, e ela vai a Jesus e pede socorro, pede cura, e Jesus cura a sua filha à distância, lá de longe, pode ir para sua casa, a sua filha já está curada. E foi isso exatamente que aconteceu. Aquele centurião que também pede cura para o seu servo, e Deus cura aquela pessoa. Jesus cura aquela criança. É muito interessante ver como Deus age na vida das pessoas que creem nele. Os fariseus
tinham uma fé não autêntica. E esse é o contraste com a fé autêntica. A fé autêntica é aquela que entende o propósito de Deus, pratica a palavra de Deus e expressa através da sua boca, dos seus cânticos, através da sua conduta, aquilo que ele vive no seu coração. É uma fé coerente. Os fariseus não. Os fariseus achavam que, pela obediência de algumas regrinhas, eles eram melhores do que os outros e que tinham direito de entrar no céu, como se eles não fossem pecadores. E a Bíblia é clara no Novo Testamento em condenar. Leia, por exemplo, Mateus capítulo 20, quando Jesus critica duramente os fariseus, os chama de sepulcros caiados, bonitos por fora, fedidos por dentro. Jesus tem uma repreensão muito grande para os fariseus. Fala, vocês não têm parte comigo, a não ser que vocês se convertam do seu orgulho e da sua vaidade. Como é que nós podemos desenvolver essa fé autêntica? Ora, nós precisamos buscar a Deus com sinceridade, buscar ao Senhor, a sua palavra, estar lendo a Bíblia, buscando, meditando na palavra dia e noite. Leia o Salmo 1. Como é que nós vamos viver na presença de Deus? Não é nos assentando na roda de escarnecedores, não é parando no ambiente de pecadores, não é isso. O nosso objetivo é satisfazer a Deus, é meditar na sua palavra dia e noite. Assim sim, seremos como homens e mulheres plantados junto aos ribeiros de águas e nós estaremos verdes e frutíferos o ano inteiro, nas estações, porque as nossas raízes estão se alimentando na palavra de Deus. Nós precisamos também perseverar nas provações. Ora, quando os problemas vêm, aquele que é fraco, que não está na presença de Deus, ele sucumbe diante dos problemas. Ele precisa buscar a Deus, ficar na presença de Deus, estar nessa vida ao lado do Senhor Jesus. Mas importante de tudo isso é que as mães têm um papel muito importante na vida de seus filhos. A fé autêntica de uma mãe tem uma influência muito grande na vida de seus filhos. Já que nós estamos próximos aí do Dia das Mães, no domingo, eu quero desafiar você, mãe, a desenvolver uma fé como a de Lloyd, uma fé sem fingimento, e uma fé como a de Eunice, uma fé sem fingimento, que depois desagou na vida de seu filho Timóteo, que acabou sendo até um pastor de uma grande igreja ali na cidade de Éfeso. É maravilhoso. Estou vendo aqui o Ricardo também. Ricardo, Deus te abençoe. Ricardo, você pediu oração por uma criança que está enfrentando câncer. O Ricardo é meu primo, o Ricardo Bittencourt Rodrigues, que está aqui, mora em Ribeirão, pediu oração. Vamos orar por essa criança, né, Ricardo? Não sei exatamente, não lembro se é seu neto ou se é seu parente ou se é uma criança do seu convívio, mas pode deixar aqui o pedido, Ricardo. Vamos orar por essa criança que está enfrentando essa doença gravíssima. Muito bem, queridos, a fé da tua mãe, esse é o tema de hoje, da avó Lloyd, da mãe Eunice, que acabam influenciando para o bem a vida de Timóteo, pastor da igreja de Éfeso. Uma fé sem fingimento, uma fé autêntica, uma fé sincera, uma fé coerente, cultivada, praticada, vivida na presença do Senhor Jesus. Esse é o objetivo, esse é o desejo de Deus para você e para mim. E que nesse domingo, as mães sejam incentivadas a viver uma vida autêntica, transferindo para os seus filhos apego à palavra, vida de oração, uma conduta coerente, que elas transmitam para os seus filhos, através da sua linguagem, através dos seus procedimentos, através do seu amor, da sua fé e da sua pureza, que elas transmitam para os seus filhos essa fé sem fingimento, que habitou na avó de Timóteo, habitou na sua mãe Eunice e passou para
o seu filho Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, a maior igreja daquele período. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe as nossas mães. Busquem a Deus, busquem ao Senhor. Sejam um exemplo de fé, de pureza, de comportamento, que os seus filhos possam ser influenciados por vocês. E que nesse Dia das Mães vocês tenham essa alegria de olhar para os seus filhos e dizer: aprenderam comigo a verdade. Se fizeram uma escolha errada, aí cada um é adulto e pode seguir a sua vida. Mas da minha parte como mãe, eu fui sincera, vivi uma fé sem fingimento e transmiti essa fé para os meus filhos. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe seu coração, te dê muita paz, muita tranquilidade. Não se puna demais pelos seus erros, porque todos nós falhamos, mas Deus está na nossa vida. Confesse, busque ao Senhor, esteja na presença de Deus, que você como mãe tenha a alegria de ver seus filhos buscando ao Senhor Jesus como você tem buscado. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Vamos fazer uma oração, vamos colocar nossa vida diante de Deus e colocar a nossa fé diante dele para que ele faça a obra na nossa vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que esse texto possa inspirar muitas mães a terem uma fé sem fingimento, uma fé coerente, uma fé sincera, uma fé real, verdadeira, que se aplica à sua conduta, às suas palavras, à sua religião, à sua maneira de se conduzir nesse mundo. Que os nossos filhos sejam abençoados pela conduta de suas mães, como Timóteo foi abençoado por sua mãe Eunice e por sua avó Lloyd. Que Deus abençoe a cada mãe que está aqui hoje ouvindo a sua palavra. Cada avó, que elas não percam tempo, não desistam dos seus filhos, orem pelos seus filhos, invistam na vida dos seus filhos, para que eles também possam receber a fé autêntica, verdadeira que habita nos seus corações. Que Deus os abençoe. Nós pedimos a tua paz para cada um de nós, no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém. Vamos cantar o amém para a gente então encerrar o nosso momento juntos. Vamos cantar. Abraço, Ricardo. É o filho dele. Orar pelo seu filho, Rogério, Correia, para que ele possa ser curado. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos. Gente, vamos compartilhar essa live, né? Colocar isso no nosso Facebook. Você apenas compartilha para que outras pessoas possam tomar conhecimento da palavra e buscar ao Senhor Jesus. Abraço, Lauro. Olha a Ana aí, minha esposa, o Ricardo, a Nalva. Deus abençoe. Sheila, tá todo mundo aí. Deus abençoe a cada um de vocês. Abraço, Menes. Forte abraço, João. Deus abençoe a todos vocês.